Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e esse é mais um LabGNU ao vivo. É o LabGNU hashtag 19. Estamos aqui para mais alguns experimentos como parte das atividades do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. Hoje é dia 22 de junho, são já 19 horas e um bom adiantado, e nós estamos aqui na instância pública do Jitsi, que é o meet.jit.si /labgnu. E eu estou aqui com algumas pessoas já aqui na sala, a quem eu quero agradecer, que é o Tiago, o Barnabé, o Dante, o Dalzáquer, o Edjon, o Adonai, o Edivan, o André, o Voitena, o Felipe, o Bruno, e estamos aqui para mais um laboratório para a gente fazer algum experimento e se divertir aí, né? Então, a todos e todas que estão presentes, eu sempre aviso que o laboratório não acaba quando a gente acaba a gravação, então não precisa ir embora quando a gente acabar a gravação. O laboratório é um laboratório e, portanto, fiquem à vontade para sugerir experimentos e participar do experimento, né? A ideia aqui não é eu ficar sozinho, né? Mas sim em conjunto aí, né? E a ideia não é necessariamente conseguir fazer alguma coisa, mas tentar, né? Laboratório é isso, é experimento, né? E um experimento que eu sempre recomendo a todos os alunos e alunas que estão participando do curso e as pessoas em geral que querem se aprofundar, que querem aprender, né, que querem conseguir usar o seu sistema operacional GNU com confiança, o laboratório é algo muito importante. O laboratório, no sentido de você inventar coisas que seriam talvez interessantes para um futuro, mas fazer experimentos, né? Porque o experimento é muito parecido como o exercício na sala de aula ou alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, você tentar fazer coisas mesmo, né? E aí se impor desafios para isso, e isso vai com certeza te trazer muitos benefícios de aprendizagem, né? E eu vou começar com uma sugestão aqui do Dante, né? Que na verdade ele fez uma pergunta, não é, Dante? Para que eu explicasse por que lá no tutorial do Enix, que nós fizemos e que está aqui disponível no canal, seja no Odyssey, seja no YouTube, por que eu usei o menos loop na hora de fazer o mount. Bom, talvez você não tenha acompanhado o laboratório, mas o que eu vou mostrar aqui é uma coisa mais completa sobre esse quesito, né? E eu vou fazer isso aqui não na minha máquina para economizar recursos, né? Eu vou lá no meu servidor, na minha máquina virtual Clovis, né? Que funciona no servidor virtual que a Virginia, obrigado Virginia, possibilita aqui para a gente fazer esses testes, né? E que foi justamente nesta máquina que eu fiz o meu GNUzinho, meus experimentos aí do Enix, né, de montar uma mini distribuição, eu fiz aqui. Então nós vamos fazer aqui um lab. Eu vou criar um diretório aqui chamado lab19, vou até esse diretório, e aqui temos um diretório em branco, né? Então, vamos entender essa questão, eu acho que ela é bem legal, né, porque ela meio que desmistifica, né, mostra como as coisas são simples, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo. E esse arquivo que eu vou criar é um arquivo repleto de zeros. Então, tem várias formas de criar um arquivo, né? Se eu usar um editor de texto, por exemplo, assim, ó, VI arquivo, eu crio um arquivo. Pronto. E vou salvar, está criado um arquivo. Se eu fizer um cat, que é quem vê o conteúdo do arquivo, está aqui. O arquivo tem o conteúdo, um arquivo. Mas vamos olhar um pouco esse arquivo um pouco mais profundamente. A gente pode fazer isso com uma ferramenta que chama XXD, que mostra o conteúdo tanto na forma textual quanto na forma hexadecimal. Então a gente vê que é só um pouquinho, porque o conteúdo desse arquivo é pequenininho, né? Aí a gente vê lá, ó, 55, 6D, 20, 61, 72, 71, 7569, 766F, 0A. O que é isso aqui? Se a gente acompanhar, a gente vai ver
que o 55 é a letra U, o 6D é a letra M, e assim por diante. O 20 é a letra... Não, acho que 61 é a letra A, então deve ter só os... Deixa eu ver aqui com certeza. Quem sabe de cabeça aqui o ESC? Se você não sabe, ó, MAN, ESC e I, ó. Aí a gente vê aqui com o MAN, ESC e I, a gente vê os caracteres ESC, ASCII2, ASCII e I, American Standard Code for Interchange of Information, coisa parecida, e os seus respectivos valores, tanto em octal, como em decimal, como em hexadecimal, e o caractere correspondente aqui, né? São duas colunas, né? E do outro lado a mesma coisa para outros caracteres. Ó, então a gente vai ver que o caractere A maiúsculo é 41 em hexadecimal, 65 em decimal, né? E vamos olhar lá. Então eu escrevi um arquivo, né? Então a letra U maiúscula é o 55 mesmo, ó, 55 em decimal, como apareceu ali, né? Então tá correto, ó. O maiúsculo, aí o 6D. 6D é o M minúsculo. Se a gente olhar lá, ó, vamos olhar mais para baixo, cadê as minúsculas? Então, aqui, ó, 6D é o M minúsculo. Então a gente vê o conteúdo de um arquivo no formato hexadecimal, né? Então esse é o conteúdo desse arquivo chamado arquivo. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou criar um arquivo ddif igual if, o comando dd, que seria a abreviação de disk dump, né, despejo de disco, possibilita a gente fazer a criação de um arquivo de um jeito diferente, digamos assim, um jeito mais hardcore, né? E eu vou usar aqui um dispositivo, é um dispositivo virtual chamado /dev/0, né? O que é esse dispositivo virtual? Se eu fizer aqui um cat /dev/0, a gente não consegue obter nada porque ele não funciona desse jeito aí, né? Mas vamos lá, ó, dd if igual, vamos fazer assim, if igual a /dev/0, acho que aqui eu tenho que botar um sinal de menos, não é assim, acho que é of igual sinal de menos, vamos ver, também não é assim, foi assim, mas deixa eu ver assim, pipe cat, também não estou sabendo fazer. Vamos lá, vamos fazer de novo. Então vamos acompanhar aqui. dd if igual a /dev/0 e eu vou colocar isso no arquivo. E então o que isso vai fazer? Isso vai pegar esse if é de infile, arquivo de entrada. Então o arquivo de entrada vai ser o /dev/0, ou seja, um monte de zeros. Esse dispositivo, ao ser acionado, ele fornece uma porção de zeros, tantos quantos eu pedi. O OF igual arquivo, OF é de output file, de arquivo de saída, vou mandar para o arquivo. Block size, de quanto em quanto eu quero que seja feito. Eu vou botar igual a 1, ou seja, de 1 byte em 1 byte. E vou fazer para ele fazer, com esse count, contar, né? Eu vou dizer para ele contar 10. Então, olha só, dd if igual a /dev/0, arquivo de entrada é o 0, arquivo de saída é o arquivo, a quantidade de bytes que eu vou usar de cada vez é 1, e eu vou usar 10 bytes. E plum, tá feito ali, ó. Conforme a gente pode ver, ó, 10 registros de entrada, 10 registros de saída, 10 bytes copiados. Vamos dar uma olhada com o XXD, o conteúdo do arquivo, ó. Olha só, uma porção de zeros. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 vezes 5, né? Cada 2 dígitos desse é um byte, né? Que vai de 00 a FF, porque aqui está em hexadecimal. Então, dessa forma, o que eu fiz? Eu peguei e copiei byte a byte, né? Do 0 para um arquivo. É bem tranquilo isso, né? Criei um arquivo que, se eu fizer um cat arquivo, a gente não vê nada porque o 0... conforme a gente pode ver lá no MAN, ASCII, o 0 é o null, ele não tem nenhuma representação como caractere, por isso que não apareceu nenhum caractere quando eu fiz cat arquivo. Não apareceu porque não apareceu na tela, mas o conteúdo está lá, tanto que a gente vê com o XXD arquivo. Então, essa é a história que a gente faz aí com esse dd
e F igual a 0. Só que agora eu vou fazer um pouco diferente. Agora eu vou fazer assim, ó. Agora eu vou dizer que o bloco, ele tem 1 mega. Então, ao invés de ser 1 byte, vai ser 1 megabytes de zeros. E ao invés de contar 10, eu vou contar 100. Então, vou dar o mesmo comando. dd, if igual a barra dev barra 0, of igual a arquivo, bs igual a 1 mega, count igual a 100. Então, 100 blocos de 1 mega. Vamos lá. Dei o enter, aparece lá, ó, 100 registros de entrada, 100 registros de saída, tantos e tantos bytes. Ô, Cantinho, mas você não falou que era 100 megas? Mas aqui está dizendo 105. Por quê? Porque em megabyte aqui, que é mostrado aqui, é na base 1000, né? Então, são 105 mil bytes, que inclusive está arredondado, porque o valor correto é 104.857.600. Por quê? Porque isso aqui é exatamente 100 MIB. O que é o MIB? É o megabyte, cujo fator de multiplicação é 1024. Né? Então, 1 mega como 1024, 1 megabyte como 1024 kbytes. 1 kbyte como 1024 bytes. Por isso que o produto deu esse número aí. Se a gente olhar aqui, ó, com ls-lh, a gente vai ver que está lá bonitinho. Ó. O arquivo tem 100 mega. Eu tinha feito aquela coisa lá para o traço e acabei criando um arquivo traço aqui. Então vamos lá. ls-lh. Temos aqui um arquivo de 100 mega. Então esse é um arquivo que tem 100 mega de zeros. Vamos ver? xxd, arquivo. Vou dar um pipe less aqui. E você vai ver que tem um monte de zero. Só tem zero. Ó. Olha só. 0, 0, 0, 0. Tudo aquilo lá de zero. Né? O que é esse número aqui do lado esquerdo? É o endereço de cada um desses bytes. Você repare que ele começa no endereço 0. Né? Então, endereço 0, o primeiro endereço. Depois ele vai para o endereço 10. O que é esse 10 aqui? Como aqui as coisas estão em hexadecimal, a gente vai ver que tem... Ó, vamos ver quantos bytes tem aqui. Ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, esse é do byte 0 ao byte 15. Aí, esse aqui é o byte 16, que em hexadecimal se expressa como se fosse o 10. E assim por diante. Então, a gente fez aí um arquivo que tem 100 mega de zeros. Então, esse é um arquivo. Agora, olha que coisa doida, né? Como tudo num GNU, num Unix-like, é arquivo, eu posso fazer um troço muito louco, que é formatar o arquivo. Como assim, Cretil, formatar o arquivo? Normalmente a gente formata uma partição. Mas o que é uma partição no final das contas? Uma partição é um monte de uns e zeros. Né? Se eu olhar aqui com LSBLK, a gente vê que eu tenho aqui o disco VDA, né? Então barra dev, barra VDA, e dentro do barra dev, barra VDA tem uma partição, barra dev, barra VDA 1. É uma partição, tem 10 GB, ela foi formatada, né? Tanto que está montado aqui, vamos dar um df-ht, a gente vai ver que o barra é o VDA1 montado, porque ele foi montado no barra e ele foi formatado no sistema de arquivos ext4. Né? Mas se eu fizer ó, xxd barra dev barra VDA1, eu vou olhar agora não os arquivos do dispositivo, né? Eu vou olhar os bytes do dispositivo. Vou dar um pipe less, a gente vai ver o que tem no dispositivo. Ó. Começa também do endereço 0, do mesmo jeito, e a gente vai vendo. Ó, o primeiro byte é EB, o segundo byte é 63, o terceiro byte é 90 e assim por diante, e a gente vai vendo um monte de informações aí. Ó. Essas informações, e ó, inclusive tem uns negócios que estão escritos, ó, GRUB. Como assim GRUB? A gente já vai ver. E olha só, mais uns zeros, mais umas bugigangas, e tá lá o nosso conteúdo do arquivo. Então, o dispositivo nada mais é do que um conjunto de uns e zeros. Então, não tem diferença, tudo é arquivo no GNU Linux. Então, o arquivo que eu criei com o nome arquivo é um arquivo. Tanto é um arquivo quanto é
o /dev /vda. Mas é um arquivo um pouco especial. Se eu rodar aqui ls-l /vda1, eu vou ver que a gente tem aqui um Bzinho na frente, que a gente não tem no arquivo. No arquivo não tem esse Bzinho na frente, tem um tracinho. Então o que quer dizer isso? O Bzinho na frente quer dizer que isso é um dispositivo de bloco, né? Um dispositivo de bloco, que ele é gravado por blocos, conjuntos de blocos. Eu mando para ele blocos. E o arquivo com o nome arquivo é um arquivo mesmo, é um arquivo regular, como é chamado. Ó. É aquilo que a gente entende como um arquivo no dia a dia de um desktop, né? Então é uma planilha, é uma imagem, e assim por diante, é um arquivo. Mas no Linux tudo é arquivo. E eu posso tratar uma coisa pela outra, porque afinal de contas é tudo um conjunto de uns e zeros. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui, ó, MKFS, que é o programa que a gente usa para formatar, para criar. Veja que quando eu falo sempre que não gosto da palavra formatar, que eu prefiro criar o sistema de arquivos, é justamente por conta do nome do programa. Olha o nome do programa, MKFS, é a abreviação de Make File System, criar o sistema de arquivos. Eu vou criar um sistema de arquivos do tipo ext4 e vou passar para ele como parâmetro. Normalmente, quando a gente faz isso, a gente faz o particionamento, a gente faz a formatação de uma partição, ó, tipo assim, mkfs.ext4 /dev /vda1. Agora só, vou substituir esse dispositivo pelo nosso arquivo e Enter, está feito. Ó. Aparecem as informações, do mesmo jeito foi criado um sistema de arquivos, naquele conjunto de uns e zeros, que é o nosso arquivo. Se eu olhar com o XD, o arquivo, vamos dar uma olhada nele. Olha lá, tem um monte de zeros, um monte de zeros. Opa, já não tem só zero. Ó. O que são essas informações aí? Ó? Essas informações que tem aí fazem parte da área de controle do sistema de arquivos. Lembra, eu dei uma aula aqui explicando sobre sistemas de arquivos. Foi a aula 16, né? O que se trata, o sistema de arquivos e tudo mais. E eu falo lá da tal da área de controle, né? Que é um espaço usado no dispositivo que foi formatado para armazenar as informações dos dados que a gente tem. Então, a indicação, olha, eu tenho um arquivo chamado João, e esse arquivo tem tal conteúdo, e ele está em tal lugar. Né? A área de controle do sistema de arquivos. Então, o nosso arquivo agora, ele continua, se a gente olhar aqui, não mudou o tamanho dele de jeito nenhum, não vai mudar o tamanho dele, ls-lh, arquivo, você vai ver que está intacto lá com os mesmos 100 MB. Então, quando eu formatei, o que eu fiz foi mudar parte do conteúdo, mas eu não acrescentei nada nele. Continua lá com a mesma quantidade de bytes. E agora veja que louco. Uma vez que ele aliás, dá para ver isso aqui com o programa File. Vamos fazer aqui, ó, File /dev /vda1. O que ele mostra? Ele diz que é um dispositivo de bloco especial. Vamos ver o que acontece se a gente fizer File Arquivo. A gente vai ver aqui que a gente vai ver quase a mesma coisa, mas olha só, a gente vê aqui que é um sistema de arquivos ext4. Quer dizer, ele consegue identificar que aquilo é um sistema de arquivos, que aquilo foi feito como um sistema de arquivos. E por que ele consegue identificar isso? Porque o programa File, ele conhece as assinaturas dos tipos de coisa, né? Tanto de tipo de arquivo convencional, como uma imagem, um documento, etc., mas também essas informações que definem sistemas de arquivos e essa coisa toda. Né? Então, criamos um sistema de arquivos em um arquivo. Agora, eu quero montar esse sistema de arquivos, ou seja, ter acesso agora não aos dados, como eu tive com o XXD diretamente, né, mas à estrutura do sistema de arquivos, essa estrutura organizacional do sistema de arquivos. Para a gente poder fazer isso, eu preciso montar, que é justamente ligar isso, né, para ter a abstração dos diretórios. Né? Quando eu dou um ls barra e vejo um monte de arquivos, por que eu tenho isso? Porque o barra está montado naquele dispositivo.
Então, a gente tem vários níveis diferentes de abstração, né? E essa abstração do arquivo é uma abstração, não existe arquivo. Existe 1 e 0, né? Todo o resto são abstrações. Então, lá no disco, lá no dispositivo mesmo, tem um bocado de 1 e 0. Né? Existe, então, uma inteligência, que é um módulo do kernel, que é capaz de entender um determinado sistema de arquivos. E aí ele sabe como é que as informações são organizadas lá e consegue nos dar acesso a conteúdos específicos, que têm nome e tudo mais, que são os arquivos. Muito bem. E aí, então, eu quero montar esse arquivo na minha estrutura de diretórios. Eu quero montar esse sistema de arquivos, cujo conteúdo está num arquivo chamado arquivo, na minha estrutura de diretórios. E a gente faz isso com o comando mount. Mas vamos experimentar fazer, então, ó, mount, arquivo, e eu vou montar no /mnt. Vamos ver o que acontece aqui. Ó. Já montou, tá vendo? E vamos ver o que aconteceu aqui. Mount, olha lá, aparece lá que /root, /lab19, /arquivo está montado em /mnt. E olha que louco, eu consigo fazer um ls, ó. E nesse ls a gente já vê um arquivo ali, que na verdade é um diretório chamado lost unfound. E eu posso criar arquivos aí, vou criar aí, ó, mnt, e eu vou criar um arquivo chamado agora aí, chamado em inglês aqui, não, vamos chamar em português, dados, e eu vou colocar informações, um arquivo de dados. Muito bem, tá lá, gravei, ó. Se eu fizer um cat nesse cara, tá lá o conteúdo. Então olha que louco, eu montei a estrutura, eu fiz a ligação, mas por que eu fiz desse jeito? Vou desmontar agora. O mount /mnt. Pronto, desmontei. Por que eu fiz desse jeito? Ó, mount, arquivo, /mnt. O que acontece? O programa mount ele é inteligente o suficiente para sacar que isso que eu passei para ele é um arquivo cujo conteúdo é um bocado de uns e zeros acomodado de uma forma diferente, de uma forma especial, que é a forma do sistema de arquivos. E o programa mount já consegue fazer isso de boa. O que a gente normalmente faz? A gente usa esse "-o loop, que é para passar um parâmetro extra, uma opção extra, né? Para quê? Para que a montagem seja feita um pouco diferente. Olha agora, ó. Espera lá que eu não desmontei, ou eu desmontei. O mount /mnt, vamos ver. Mount -o loop, lsblk, tá lá, ó, loop 0. Então, o que acontece? A gente tem um dispositivo chamado dispositivo de loopback, né, que é loopback. Para quê? Porque olha só, agora esse dispositivo ele também é virtual e ele foi criado aí, ó, e repara que ele tem as mesmas características que tinha lá o /dev /vda1, um dispositivo de bloco, ó, Bzinho na frente. Inclusive o dono dele é o root e o grupo que é dono dele, disk. Então, normalmente, quando a gente vai fazer a montagem de um arquivo como um dispositivo, a gente usa o "-o loop para ele ser um dispositivo de loopback e ser um dispositivo de bloco. E todo o kernel consiga entender isso exatamente igual a um dispositivo. Então, para todos os efeitos, a partir dessa criação, desse "-o loop, a partir daí o kernel trata isso exatamente da mesma forma, como um dispositivo. No passado, essa forma de montar aqui, viu, Dante? Essa forma de montar aqui, ó, mount, arquivo e o ponto de montagem, não era possível, né? Hoje ela é possível. Se eu fizer aqui um lsblk, eu vejo que agora aqui, olha, apareceu o loop. Mas como assim, Cretil, apareceu o loop? Você não fez o loop agora? Não fiz, mas o mount fez isso para mim, né? Então eu consigo fazer da mesma forma. Então, a gente usa esse "-o loop para criar esse dispositivo de loopback, associar, na verdade, porque o dispositivo já existe, ó, veja, mesmo depois de desmontado, se eu fizer ls-l /dev loop
alguma coisa, a gente vai ver que tem vários dispositivos de loop aí que foram previamente criados, né? Quando se carregou um módulo para isso, mas eles não estão em uso. Aí a gente, quando faz o mount-o loop, arquivo no /mnt, a gente associa esse arquivo àquele dispositivo de bloco. Então o "-o loop faz isso, dá como opção para associar a um dispositivo de bloco. E com isso a gente usar tal e qual fosse um dispositivo de bloco real, como um disco, né? Então a gente faz assim. É legal de mostrar também, ó, vamos montar de novo, ó. Ou, na verdade, nem preciso montar. De novo eu vou mostrar. Eu criei lá dentro um arquivo que eu chamei de dados, não é? Mas veja, o arquivo, que é aquele que nós fizemos como se fosse então um disco virtual. O disco virtual que a gente usa na virtualização nada mais é do que isso. É um arquivo para a máquina real, né? É um arquivo, que é um monte de uns e zeros. Então esse arquivo foi criado de modo a sempre ter 100 mega, mesmo que eu escreva a outros arquivos ali dentro. Então repara que são níveis de abstração diferentes. Se eu olhar aqui com o XXD, vamos dar um pipeless aqui, ó, você vai ver que ele continua naquela parte inicial lá cheio de zero, aí depois vem um monte de informações aqui que são, ó, inclusive, ó, uma das informações indica o local onde ele foi montado pela última vez, ó. E assim indica outras tantas informações aqui. Mas e o conteúdo lá do arquivo de dados? Vamos ver, ó. Eu vou procurar por dados aqui, ó. Olha, achou, ó. Achou lá, tem dados.swp, tem o diretório Lost and Found que a gente viu lá, né? E vai ter mais, ó, porque aí são informações inclusive temporárias, vai ter mais, porque quando esse SMP foi criado por conta o arquivo foi criado de modo temporário por conta. Vamos usar um programa para cuidar disso? Vamos usar um programa para cuidar disso, que é um programa chamado Strings, né? Então eu vou rodar aqui esse programa chamado Strings. E o que esse programa chamado Strings faz? Ele olha tudo que são um conjunto de strings, né? Então eu vou olhar agora não em hexadecimal, mas só por strings. E a gente vai encontrar que lá no meio do arquivo, no meio daqueles uns e zeros, né? A gente tem um monte de informações que são os nossos efetivos arquivos. Ó, inclusive o conteúdo do arquivo, ó, um arquivo de dados. Então eu fui olhar como se, normalmente, como é que a gente olha o conteúdo de um arquivo? A gente tem um dispositivo montado, né, como esse aqui, -o loop barra arquivo barra mnt, e normalmente a gente vai lá e faz um ls barra mnt e faz lacat barra mnt dados, e a gente tem o conteúdo do arquivo. Mas esse arquivo está escrito no disco, portanto tem uma representação de uns e zeros lá para dentro dele. Só que quando a gente tem ele montado, fica fácil a gente procurar, fica fácil a gente identificar as partes, o que são os arquivos e tudo. E quando a gente olha direto no conteúdo dos uns e zeros, é menos fácil de entender isso, né? Então é só lá, a gente está tendo é como se a gente fosse fazer esse acesso com uma lupa, né? Olhando byte a byte e não pela estrutura de alto nível que é a estrutura organizacional de um sistema de arquivos. Então, quando eu fiz esse strings arquivo e dei um pipeless, a gente vê todo o conteúdo. E a gente vê, inclusive, que ele aparece repetido. Por quê? Porque tem várias condições aí que vão sendo anotadas, informações que vão sendo anotadas e tudo mais sobre o conteúdo. Por exemplo, eu vou montar aqui de novo, ó, mount, -o loop, arquivo mnt. Se eu olhar não, vamos fazer diferente. Vou desmontar mnt, vou olhar com ele desmontado, que é eu sempre esqueço aqui, deixa eu olhar nos meus alfarrábios, é o E2, deixa eu ver, grep, E2 é o
Pô, eu olhei isso no outro dia e já esqueci de novo. Na última aula a gente fez isso. E2, FSCK, tudo. Pô, não lembro de novo. E olha que eu fiz isso hoje, hein? Eu vou pesquisar aqui de novo, porque eu nunca lembro o nome do programa que faz isso, que obtém as informações do sistema de arquivos, né? Então, ext4 info. E o programa que faz isso aí é o dump do E2FS. Dump E2FS. Então vamos fazer lá. Ó. Dump E2FS e vou passar para ele o nome do nosso arquivo, que é o nosso sistema de arquivos. Ó. Então, justamente igual a qualquer sistema de arquivos, a gente vê lá informações sobre o sistema de arquivos. Então, ó, a última vez ele foi montado no /mnt. Ele tem um UID, que é esse UID que aparece aqui. E ele está limpo e tudo mais, e as informações. Ó, tem aqui, inclusive, os dados de quando ele foi criado. Ó, ele foi criado no dia 22 de junho, também conhecido como hoje, às 19h57. E ó, a última vez que ele foi montado foi às 20 horas, 10 minutos e 37, ainda há pouco. E a última vez em que foi escrito foi às 20 horas e 10 minutos. Onde é que estão essas informações? Na área de controle. E onde está essa área de controle? Num trecho do nosso dispositivo, que aqui é representado por esse arquivo. Né? Então, essa é a estrutura que a gente tem, né? A abstração que a gente tem. Então, eu consigo tratar isso como um dispositivo qualquer. Né? E assim eu consigo montar uma ISO. Né? Deixa eu ir num outro servidor aqui, ó, Virgem. E vamos lá no servidor e a gente vai olhar aqui, ó, que eu tenho aqui um diretório que tem as minhas VMs, as minhas máquinas virtuais, né? E aí tem a do GNUzinho. GNUzinho, que é a máquina virtual, isso aqui então é o disco virtual do laboratório que a gente fez de criar uma mini distro. E eu posso fazer a mesma coisa, eu posso fazer a montagem. Parece que a minha rede aqui está meio atrapalhada, deixa eu ver. Tá meio devagar aqui. Pelo menos a minha conexão com o servidor lá parece que tá meio ruim. Vamos fazer de novo. O que acontece? Não, tá ok. Parece que acontece lá só. Vamos ver aqui, Clóvis. Eu acho que a gente teve um problema, mas não foi aqui não. Foi lá na rede onde o servidor tá. Que estranho, né? A rede lá é tão boa, mas deu esse probleminha aí na rede. Eu não tô nem conseguindo chegar lá. Deixa eu fazer um teste de... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausazinha para resolver esse problema da rede e já volto. Muito bem, parece que nós tivemos realmente lá um problema naquele servidor. Depois a gente vai averiguar qual foi. Mas eu vou continuar o processo aqui na minha máquina. Então eu vou virar aqui a toda poderosa rutinha, né? E aqui eu vou num diretório equivalente que eu tenho na minha máquina, onde estão as minhas máquinas virtuais, que era o que eu ia mostrar lá no servidor. Então eu tenho aqui vários arquivos, cada um desses arquivos é um arquivo, um disco virtual, né? É um disco virtual que é usado por uma máquina virtual. Então a gente vê que eu tenho um arquivo chamado buster.keycall2, que tem 7 GB, um outro que chama vdisk, que tem... parece que deu problema de conexão também do Teammate. Já foi. Vdisk, que é um outro que tem aqui 2,1 GB, tem um que chama transplante.keycall, que tem aqui 20 GB. Então esses são discos virtuais. Se eu olhar cada um deles, vamos olhar cada um deles. Eu vou rodar, já que ele é um disco virtual, eu posso usar o fdisk para ver isso. Vdisk, o nome do meu arquivo chama vdisk. Eu vou dar um fdisk-l. O que é o fdisk-l? Vamos fazer aqui, fdisk-l /dev
SDA. O FDISC-L mostra, ó, isso aqui é um disco, tem tantos gigas, tantos bytes, tantos setores, o modelo do disco é tal, as unidades, os setores são 1 vezes 512 ou 512 bytes, o setor lógico e o físico são iguais, ambos igual a 512 bytes, aqui tem um particionamento GPT e o número identificador desse disco é esse aqui que está aqui, CICA, etc. E ele tem várias partições. Isso aqui é o meu HD, né? Meu HD físico aqui. Mas se eu rodar FDISC-L nesse disco virtual chamado VDISC, eu tenho informações muito parecidas. Olha só, VDISC tem 2 GB, tem tantos bytes, então ele consegue perceber que isso daí é tal e qual um disco. Olha, tem uma partição GPT, tem um disco identificador e tal. Embora para a minha máquina real esse cara é um arquivo, o arquivo VDISC, né? Ele consegue entender essa estrutura como um conjunto de uns e zeros, perceber que aquilo é um particionamento, que tem várias partições e por aí afora. Então consegue ver como se fosse um disco normal. E, portanto, por ser um disco normal, eu consigo fazer a montagem, né? Só que veja só, diferente daquele outro que a gente trabalhou, que é o arquivo, que eu fiz um monte de uns zeros, é como se eu tivesse uma partição. Mas aqui não, aqui eu tenho as várias partições. Então, para a gente poder enxergar isso, vai ficar mais claro ainda ter que usar lá o loopback, né? E aí, para isso, tem uma ferramenta que chama LO Setup. E o LO Setup, se eu passar esse parâmetro "-p" para ele, ele cria os parents, os pais. Então, eu vou criar aqui, ó, essa ligação. LO Setup "-p /dev loop 0 e vou passar o nome do arquivo, que é o VDISC. Ó. Olha só que interessante. O interessante é que, além do loop lá, vamos procurar lá, loop 0, tá ali, loop 0 qualquer coisa, o LO Setup, ele, além de fazer o /dev loop 0, fazer essa associação a esse disco, por conta desse "-p", ele também faz os outros dispositivos correspondentes às partições que tem ali. Ó. Então eu tenho agora o loop 0P1, que é a partição 1, o loop 0P2, que é a partição 2, o loop 0P3, que é a partição 3. Se eu rodar aqui fdisk-l /dev loop, loop 0, né? Eu vejo aqui aquela mesma história que eu tinha visto antes, só que com esses nomes, ó. Um dispositivo associado a cada uma das partições. E, portanto, eu posso montar isso, ó. Mount /dev loop 0 P3. Então eu vou fazer o quê? Eu vou montar a terceira partição do dispositivo de loopback 0, que está associado àquele meu arquivo chamado VDISC. E vou montar isso no /mnt. A partir do momento que eu montei, ó, se eu fizer um df-h, eu consigo ver, ó, é uma partição de 2 GB, que tem 1,1 GB ocupado, 951 MB disponíveis e está montado no /mnt. Se eu olhar o conteúdo do /mnt, é um conteúdo que a gente está acostumado a ver, né? O que é que tem nesse disco virtual? Uma instalação de GNU. Tem aí um GNUzinho instalado aí, um GNU instalado aí, né? Um Debian provavelmente. Vamos ver se é, ó, cat /mnt etc Debian version. Olha, é um Debian 11. Olha que doido. Então, nesse disco virtual, tenho 3 partições. Montei uma das partições aí. Vou desmontar o mount /mnt. Vou desligar aquela associação. Então, a gente usa o LO setup -d /dev loop 0. Pronto, desliguei. Se eu olhar agora aqui o ls-l loop 0, só fica lá o dispositivo loopback prontinho para ser associado a alguma outra coisa. Mas não tem mais aquele loop 0 P1, P2 e P3, porque eu desassociei. Aqui em máquinas virtuais, eu não tenho, mas eu tenho um diretório aqui, que é o home, creteu, GNU, hack, GNU, ISOs. Eu tenho umas imagens ISOs, um arquivo
Aqui eu baixei lá com um FreeDOS, eu baixei lá com um live do Debian 10.3 e baixei lá o de instalação do Parábola. Ó, então um arquivo de imagem ISO. Então olha só, o que eu vou fazer? Eu também posso montar isso. Como é que eu monto? Mount, -o loop, e vou botar aqui, ó, Debian, o nome do arquivo, que é imagem. Antes de fazer isso, se eu rodar File, para ver as assinaturas dos arquivos, ó, ele mostra para mim, ó, o arquivo Debian Live 10.3, ó, é uma ISO 9660. Isso é um formato de sistema de arquivos. ISO 9660 é um sistema de arquivos, tanto quanto o ext4 ou tantos outros. E aí mostra para mim o que é. Por isso que eu posso mount -o loop Debian no /mnt. Montei. Apareceu um warning aí. Que warning é esse? Olha, veja o aviso aqui. Warning. Source write protected. Mounted read only. Por quê? Porque o sistema de arquivos ISO é um sistema de arquivos que tem essa característica. Como ele é usado para gravar uma mídia que não é regravável, né, que é um CD, um DVD, ele é um sistema de arquivos que não prevê a possibilidade de novos dados entrarem. Quando ele é criado, ele já é criado, eu crio um arquivo no formato ISO 9660. Pronto, criou, está lá, eu consigo ter acesso ao conteúdo que está lá, mas eu não consigo colocar novos arquivos. Então ele foi pensado para ser um sistema de apenas leitura, e é por isso que a gente obtém esse warning. Mas se eu olhar aqui o ls/mnt, ó, eu vou ver os diretórios que tem lá, tal e qual se eu usasse um gerenciador de arquivos gráfico e tivesse colocado lá o DVD mesmo para ser lido, né? Então eu vejo aqui o conteúdo. Dá para fazer a mesma coisa com um DVD de música, um CD de áudio, a mesma ideia, porque eles também usam um formato equivalente a esse. Então eu consigo ver, se eu fizer find /mnt, eu vou ver tudo que está lá, com o pipeless, está lá, todos os arquivos que estão lá. Inclusive eu vejo que lá tem o Grub, ó. Olha que doido. Por que tem o Grub? Tem o Grub porque esse live CD é um live CD que precisa bootar para poder ser usado, né? E a gente vê que tem um diretório chamado ISO Linux, que é um dos bootloaders lá, ou é o bootloader lá, e aí mais outros tantos arquivos. Ó, repara que dentro do live CD do Debian tem uma estrutura que é essa pool main, que é a estrutura justamente tal e qual um repositório. Então o live CD do Debian, assim como o CD de instalação do Debian, funciona como sendo um repositório de pacotes. Então a gente consegue ver que tem uma porção de pacotes ali, ó, por isso que ele serve já para ser instalado. É tal e qual uma distribuição ou um repositório direitinho, né? Então tá aqui o diretório, os diretórios que tem lá no disco, e eu montei essa estrutura, né? Então é essa a ideia, ó. Aqui o pool é o nosso repositório, ó. Main, olha lá, tal e qual, se você já olhou alguma vez um servidor web dos repositórios do Debian, do Ubuntu, do Tris, que é do PureOS, é essa mesma estrutura, né? Então a gente pode montar qualquer uma dessas coisas, né? Um disco virtual, uma imagem ISO, né? Porque na verdade o que é tudo isso? O que é o disco virtual? O que é a imagem? O que é a imagem de um disco virtual? O que é um arquivo? Um bocado de uns e zeros, né? Essa é a ideia. Outra ferramenta que a gente pode usar para isso é o QEMU-NBD, que é um protocolo diferente, tá? Funciona também, e a gente também faz uma associação, uma conexão de um dispositivo, que aqui no caso chama NBD0, é bem parecido com aquele loopback lá, mas é um pouquinho diferente a história, né? E eu passo para ele também um nome de um disco, ó. Eu vou passar aqui aquele mesmo VDisk, ó. Aqui tem algumas informações de alerta, por quê? Porque o formato que eu usei para esse VDisk é o formato que a gente chama de RAW,
que é cru, tal e qual aquele que a gente fez no arquivo, uma porção de uns e zeros. Por quê? Porque o formato QCOL é um pouco diferente e já já eu falo dele. Mas ele já montou aqui, vamos ver. Ele já associou, digo, vamos ver. LSBLK, tá lá feita a associação, deixa eu ver. Não, não está feita a associação. Então vamos fazer aqui, passando para ele que o formato é RAW. Não, já está associado sim. Por que não mostrou aqui no LSBLK, ou pelo menos eu não vi? Não, não estou vendo, não está aqui. Vamos ver, fdisk-l barra dev nbd0. nbd0. Não passou mesmo. Então vamos fazer assim. Vamos desconectar para desconectar. Alguma coisa que eu fiz errado aqui. Vamos desconectar. No search file n. Então. Sim. Será que a mensagem falou? Porque eu não li a mensagem. Eu já sei o que aconteceu, gente. Vamos ver. Image, format, beleza. Mas eu só li a primeira mensagem. Tá vendo? Você vê que com experiência também vem a confiança exagerada, né? E na confiança exagerada faz a gente não prestar atenção, né? Como eu já vi tantas vezes essa mensagem reclamando do fato de eu não ter passado a informação de que o disco virtual é no formato RAW, que eu só li essa parte, não li o restante da mensagem. E o restante da mensagem dizia para mim que não conseguia abrir esse dispositivo, o tal do /dev nbd0. Por quê? Porque para esse dispositivo funcionar eu preciso de um módulo do kernel, então eu preciso carregar o modprobe nbd. Agora eu carreguei o módulo, agora o kernel dá condição de fazer isso. Então vamos rodar lá o mesmo comando, tá lá, agora está feita a associação. LSBLK, beleza. Quando eu faço essa associação, o QEMU-NBD consegue já criar toda essa estrutura bonitinha, já mostra bonitinho as partições. E da mesma forma eu vou poder montar uma. Só que agora não preciso nem passar o loopback, porque ele realmente criou um dispositivo, né? Não é mais um dispositivo de loopback. Ele funciona realmente como um dispositivo de bloco já na história. Então eu posso fazer o mount /dev nbd0 p3, vou montar a partição no /mnt e vou ter exatamente o mesmo resultado que eu tive da outra vez, cat /mnt etc debian version, vou ter o mesmo conteúdo, o mesmo resultado, né? Essa é a ideia. Depois de fazer isso, a gente desmontei, e depois de ter usado o NBD, quando eu não quero mais, eu vou desfazer a conexão. Então eu vou dizer aqui, e a gente vamos comparar aqui, LSBLK, estou vendo ali que está conectado. Agora eu vou rodar QEMU, NBD, -D, desconectar, dev, NBD, 0, desconectou. Se eu olhar agora o LSBLK, não aparece mais lá. Então essas são estruturas que a gente pode usar, ferramentas que a gente pode usar para fazer essas conexões aí com discos e tudo mais, né? O Dante, inclusive, tinha se ligado aqui. Valeu, Dante. Aqui você sabe como é que é, né? Eu só tenho um monitor e quando eu estou olhando o terminal, eu só estou olhando o terminal, né? Não estou nem vendo se tem mais alguém na sala, não estou vendo se a internet perdeu a conectividade, nem as mensagens que o pessoal tem aqui colaborando. Então, realmente, Dante, eu tinha esquecido do modprobe, infelizmente não vi antes, né? Mas não tem problema não. Vamos lá. Bom, eu falei um monte aí, ficou todo mundo em silêncio, né? Ninguém falou nada, né? O Dante está sem microfone, ele falou no sentido de escrever. Deixa eu dar uma lida aqui. Seria possível. Tem um pessoal aqui que disse que precisou sair, então eu vou deixar aqui gravado. Um abraço, Adonai, obrigado pela tua participação. E vamos lá, alguma dúvida, algum comentário, uma nova sugestão de alguma atividade? Todo mundo calado, será que ainda tem alguém por aqui?
Então, já que está todo mundo Oi. em silêncio, não, alguém quis falar, pode falar. Professor, sou eu, Felipe. Opa, Felipe, tudo bem? Me ouve? Sim, né? Perfeitamente. Estou conectado com dois dispositivos porque o fone de ouvido do notebook, o microfone, é, deixou de funcionar. É um termo proibido. Não, deixou Deixou de de funcionar, não funcionar. é proibido, não, Tá, Felipe. ok. Eu olhei aqui, se não me engano, foi quando eu fiz update do Debian. Acho que foi para a versão 10.9. Hum. E eu tô fazendo essa associação, porque Eu, eu não lembro o que que eu fiz que então, foi mexido. eu diria que com 98% de chance não tem a ver com isso, não, cara. Mas é algo que a gente pode sim investigar, né? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma nova pausa aqui na gravação e eu vou resolver Eu uma entendi. bronquinha aqui e já volto. Pronto, estamos de volta. Peguei a minha aguinha lá de novo, estamos de volta. Então, Felipe, olha, você passou a enfrentar um problema no microfone, no fone, né? Tem uma pergunta ali anterior. Então, eu vou antes falar do teu fone para ficar mais fácil depois de organizar. É uma pergunta do Dante, né? Não, do Ejon primeiro, do Felipe falando do módulo NBD. O módulo NBD é um módulo do kernel que dá essa condição aí de fazer essa associação a esse tipo de dispositivo que tem algumas características técnicas aí, né? E por isso que eu carreguei o módulo. E o RAW, né? É o formato do arquivo, né? Eu vou mostrar então num outro arquivo aqui, ó. Vamos lá. QEMU-NBD conexão, ó, conectar, só que agora eu vou conectar um outro disco aí chamado buster.keycall e vou também conectar ele ao barra, o parâmetro é aqui, conectar quem, né? Primeiro quem? Dev nbd 0 ao keycall. Keycall é um formato de arquivo virtual, né? Um formato muito específico. Ó. E da mesma forma houve a associação. Nesse caso aí é um disco virtual que só tem uma partição. Né? Se eu fizer um fdisk-l barra dev nbd 0, a gente vai ver que é um disco de 7 GB e tudo mais. E papapá. Qual é a questão do keycall? Né? Deixa eu já desassociar. Vamos desconectar com o NBD 0. Então, lsblk não está mais conectado. Eu vou rodar aquele famoso file com o arquivo buster keycall. E ele mostra aqui para mim, ó, QEMU keycall image. Isso é um formato de disco virtual. Qual é a característica desse formato de disco virtual? Então, lembrado lá no começo que eu fiz um arquivo de 100 MB com o nome arquivo? Aquilo é um formato RAW, cru, ou seja, byte a byte. Quando a gente cria um disco virtual usado para virtualização, e aí você vai lá na tua ferramenta de gerência de virtualização e cria esse disco virtual, aí você põe lá, quero um disco virtual de 20 GB. O formato Keycall, assim como os outros, VDI e tantos outros, não cria um arquivo correspondente de 20 GB. Né? Por quê? Porque ele tem uma inteligência, né, de fazer isso de modo a ir crescendo o arquivo à medida em que eu vou escrevendo no arquivo, para economizar espaço na máquina real. Então, quando você cria um arquivo virtual para um disco virtual de uma máquina virtual com 20 GB, se você usar um formato como esse, Keycall, você não cria um arquivo de 20 GB na máquina real. Se você usasse o formato RAW, o formato cru, aí você precisa de ter os bytes todos lá. Então, você precisa de, para ter um disco virtual no formato RAW de 20 GB, você precisa de um arquivo na máquina real com 20 GB.
Então, a ideia desse tipo de formato é fazer a história desse jeito, né? E quando a gente não passa aquele parâmetro, né? Então, eu vou rodar de novo aqui, ó, QEMU-NBD, conectar o /dev NBD 0, e eu vou conectar de novo aquele VDISC. Só que agora eu já carreguei o módulo, né? Vai ter só o alerta, que foi só aquilo que eu vi. Então, ele dá um alerta, olha, você não especificou o formato, né? Porque você veja que no começo do arquivo tem a identificação do formato, por isso o programa File é capaz de identificar isso, né? Nesse VDISC, que é o formato RAW, não tem, né? Então ele sugere, por isso que não é um erro, é um alerta, ele sugere, né? Olha, se você está usando um formato, informar o formato, né? Não foi informado, ele diz, olha, não foi informado, não foi especificado um formato, né? Então ele vai tentar adivinhar como sendo o formato RAW, formato cru, né? Você repare que com o LSBLK a gente vê que a associação foi feita direitinho, as partições estão todas lá direitinho. Para a gente não ter esse alerta, né, é que eu vou desassociar de novo, desassociei, vou associar outra vez, só que agora eu vou passar, ó, "-f RAW", dizendo, olha, realmente é RAW. Aí a gente não vê o alerta, né? Porque eu passei explicitamente que o formato é RAW. Aí ele não deu o aviso. Por quê? Porque poderia simplesmente ser um formato que ele não identificou, né? Então, se a gente quer realmente falar para o programa, olha, cara, eu sei o que eu estou fazendo, isso aí realmente é RAW, então fica tranquilo, ele não dá o alerta. Essa é a história aí, beleza? Maravilha. Então vamos agora. Felipe, sobre o som. Você contou para mim que passou a ter um problema no microfone ou no fone, já não lembro mais, e está achando que foi quando você atualizou o seu Debian Buster do Point Release 10.9 para o Point Release 10.10. Eu acho muito pouco provável, especialmente em se tratando de uma atualização dentro do Debian Buster. Por quê? Porque quando a gente atualiza num Debian estável, e o Debian Buster é o Debian estável nesse momento da gravação do vídeo, é muito difícil, é muito raro ter a inclusão de um bug desse nível. Por quê? Porque os pacotes novos que apareceram para o Debian 10.10, com relação ao que tinha no 10.9, os pacotes novos são sempre as mesmas versões dos programas, apenas incorporam, né, as atualizações. No Debian a gente tem várias seções do repositório, né? E no repositório do Debian tem vários tipos de repositório. Então, no caso de um Buster, né, que é o estável, a gente tem um para os updates, para as correções de bugs. Quando sai um novo Point Release, é porque esses pacotes das correções de bug, esses pacotes das correções por problema de segurança, eles são incorporados à parte principal do repositório, né? Então são pacotes que entram no Debian e depois são incorporados. Quando são todos eles incorporados à seção principal, é que se faz um novo Point Release. Então são sempre alterações mínimas, né? Alterações que são só para correção de bugs e pequenos, eventualmente, defeitos de segurança e vulnerabilidades, coisas desse tipo, né? Então, parar de funcionar alguma coisa por conta disso é muito, muito raro. É óbvio que eu não cometeria a leviandade de dizer que não é, né? Sem analisar, né? Mas é muito raro. Agora, é muito comum, ao contrário, Felipe, a gente é técnico, né? E técnico tem uma certa mania de fazer isso e a gente precisa tentar refrear isso, né? Qual é essa mania? Eu sempre explico que um problema acontece sempre entre o ponto A e o ponto B. O que é o ponto A e o que é o ponto B? O ponto A é a última percepção que eu tive da coisa funcionando. E o ponto B é a primeira percepção que eu tive da coisa não funcionando. Todos os problemas acontecem sempre no ponto A e o ponto B.
Não acontece entre o ponto A e o ponto B. Não acontece no ponto A ou no ponto B. Acontece sempre entre. E aí, o que acontece? O que acontece é que, num dado momento, que é o ponto A, a sua última percepção do microfone, fone funcionando, entre o ponto B, a sua primeira percepção do microfone, fone não funcionando, você vai olhar aí no meio, porque o problema está aí no meio. E aí, eventualmente, se você fez uma coisa mais drástica, como uma atualização, é meio que natural a gente achar, foi por causa disso, né? É muito prematuro a gente dizer que foi por causa disso, é leviano a gente dizer que não foi por causa disso, mas para a gente poder entender a causa, certamente a gente vai precisar investigar log, ver essas coisas. Às vezes, no meio do caminho também você mudou alguma configuração, no meio do caminho uma outra coisa envolveu aí, né? Então a gente precisa investigar. Eu diria que por experiência do dia a dia, as chances de ter sido por conta de uma atualização são realmente bastante pequenas, né? Mas só dá para dizer algo melhor investigando, viu, Felipe? Foi o fone ou foi o microfone, no fim das contas, que eu me atrapalhei aqui, não sei. Eu falo pelo celular. O microfone do computador embutido no notebook, ele funciona. Certo. Quando eu conecto um fone de ouvido, ele identifica a conexão, tanto que eu escuto o som. Certo. Neste momento agora eu escuto. Porém, o microfone do plug, ele não reconhece. Na verdade, eu olho aqui no... Agora você usou a palavra proibida. Ele não funciona. Eu usei. Não funciona isso. Na verdade, ele reconhece, porque eu já até olhei no log, quando eu plugo, ele identifica que houve a conexão. Mas no pavio control, ele... aquele... Como é que eu vou expressar aqui? Onde ele identifica, né, o sinal ali de áudio, ele fica como se fosse um ruído constante. E quando eu falo, ele não altera a barra, ele fica só nesse ruído constante. Tá. Quando eu tiro o plug, aí funciona normal e inclusive funciona o microfone do próprio notebook. Certo. Esse plug que você está falando é um plug P2, é isso? P2, isso. Cara, é assim, é muito comum dar problema em plug P2. Você já experimentou outro microfone? Já, que inclusive é o que eu estou usando agora. E esse outro... No telefone ele funciona e no notebook não. A minha preocupação Não, eu estou falando no notebook se você experimentou um outro microfone. Isso. Esse que eu estou no notebook agora, eu utilizei no telefone, ele funciona perfeitamente. Conectei no computador e ele faz Você não entendeu minha pergunta. É assim. Desculpa, então. Então vamos ficar claro. O que acontece? A conexão P2, ela é muito sensível, né? É um negócio assim muito instável. O meu fone aqui, por exemplo, é ruim. Esse fone que eu estou usando aqui, ele é ruim. Por exemplo, o microfone dele não funciona quando eu ligo no meu PC. O que eu tinha anteriormente funcionava super bem, mas eu um dia me levantei aqui, estava com o cabo preso em algum lugar, eu arrebentei ele. Mas veja que curioso. Esse microfone que eu comprei e que funcionava perfeitamente no meu notebook, eu comprei 2 no dia em que comprei. Comprei um para mim e um para minha filha. O mesmo microfone. O mesmo, igualzinho. 2 caixas, 2 iguaizinhos. Quer dizer, não eram idênticos, porque um era preto e o outro era verde, né? Não, um era rosa e o outro era verde. E o rosa, que a minha filha quis comprar como rosa, no meu P2 ele não funcionava. Eu tinha que ficar fazendo ajustes para poder encaixar direitinho, e aí eu conseguia ouvir. E dali a pouco, qualquer mexidinha que eu dava, parava de funcionar e eu passava a ouvir o som pelo falante do meu notebook e não mais pelo fone. Mas os dois eram idênticos. E o verde era uma beleza, encaixava, era uma beleza. Então há muita sutileza. Então o que eu estou falando para você tentar identificar se o teu problema é na conexão ou no sistema operacional, a minha sugestão é: você pega um outro fone,
e liga no notebook. Um outro fone no notebook, e não o seu fone num outro equipamento. Por quê? Porque quando você faz o teste ligando o seu fone num outro equipamento, você fica com certeza de que o teu, ou tenta ficar com certeza de que o teu fone não está, o hardware fone não está com defeito, né? Muito bem. Então que é um bom passo, um bom teste a se fazer. Mas o que é muito comum, especialmente na conexão P2, que na verdade nem é P2, é P3, né? Porque ele pega os dois sinais de áudio, né? Estéreo, né? Esquerdo e direito, e também o microfone. Então ele tem 3 raiazinhas ali, né? E é muito comum dar problema isso, né? Então você tentar experimentar um outro fone no seu PC pode ajudar você a diagnosticar o problema, entendeu, Felipe? Perfeito. Eu tentei explicar que eu fiz esse procedimento. Eu peguei um outro fone, e não o que eu estava utilizando, e que confirmo que ele está funcionando, porque no telefone ele funciona, e quando eu plugo no computador, no notebook, o problema é o mesmo do fone anterior, que funcionava perfeitamente e deixou de funcionar. Então muito provavelmente você está com um problema. Do A para o B eu não sei o que eu fiz. Então, é muito fácil de você estar com um problema na conexão P2 do seu notebook. É muito fácil. Então, talvez uma limpeza, talvez um ajuste, porque eu não sei se você já viu isso por dentro, como é que é, né? São uma pequena hastezinha metálica, né? Que precisa da característica física de um efeito chamado efeito mola, né? Ele é colocado de tal maneira, e cada vez que a gente introduz um fone, ela vai modificando para poder fazer os contatos de cada uma das pistas bonitinho. E isso é muito fácil de dar problema. A minha sugestão é fazer o que eu tenho que fazer aqui, que é ficar com uma certa delicadeza, puxando, mexendo assim, fazendo assim, indo e vindo, para ver se consegue fazer a conexão direitinho. Durante um período, eu cheguei a fazer vários experimentos. Esse tal fone que eu quebrei, ele era uma beleza, porque assim, eu não usava ele para gravar a aula, porque esses fones P2 costumam dar muito ruído, né? Mas para uma conversa informal, ele dava conta de funcionar, né? Agora, esse novo que eu comprei no lugar, ele é ruim, mas veja, ele é ruim aqui no meu PC. Em outros lugares, no meu celular, por exemplo, ele funciona perfeitamente. Então ele está funcionando perfeito. O problema é o conector fêmea, né, do meu P2 notebook, que é muito delicado. Falou, Barnabé. Um abraço, até a próxima. Então é assim, eu sugiro você tentar fazer fisicamente esse contato, né? Então, é claro, coincidiu com a tua atualização e tudo mais, mas sabe por quê, cara? Porque isso é um driver tão básico da história, né? E o driver, ele é da parte de... Ele não tem um driver separado, sabe? Ele tá lá junto, né? Então, é conexão com certeza, cara. É chato, notebook é chato para isso, né? Eu desisti, né? Então eu uso o fone aqui só mesmo para ouvir, e já quero trocar esse, porque é chato a beça esse negócio de ter que ficar mexendo. Ele aqui, por exemplo, não está completamente encaixado. Se eu encaixar completamente, eu não vou ouvir nada pelo fone. O som vai sair pelo alto-falante do... Por quê? Porque não está havendo essa conexão. Mas veja, no exemplo que eu dei, eu pegava o conector do meu fone e o da minha filha, né, que eram do mesmíssimo modelo, e olhava os dois assim, e no visual não tinha como perceber diferença. O tamanho das coisas é idêntico. Então, às vezes, é uma variação de diâmetro, uma variação do tamanho da coisa mínima que acaba fazendo diferença. Então, muito pouco provável que... E é assim, a minha sugestão é: para de usar dispositivos com conexão P2, que você parará de ter problema. Então, o que é que eu faço aqui? Esse microfone que eu estou usando aqui é um microfone que eu já falei dele algumas vezes aqui. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É esse cara aqui, ó.
chama Zoom. Ele é um dispositivo que se conecta no meu notebook por uma porta USB. Mesmo assim, ele deu problema. Ele deu problema até eu conseguir encontrar um cabo USB que se adaptasse perfeitamente, tanto com ele como com a minha porta USB aqui. Quando eu encontrei esse aqui, foi ótimo, ele funciona, não dá problema. De todo jeito ele fica quietinho aqui. Esse tipo de conexão não dá muita margem para você ficar com muito mexe-mexe, né? E aí o fone, esse microfone tem um som bastante razoável, não tem um ruído, fora as motocicletas e os carros aqui, né? Que passam aqui pela redondeza, que eu moro numa esquina, né? E parece que o pessoal me ouviu, ó, né? E tá fazendo barulho aí. Então, ele funciona super bem, porque ele não tem esse problema de conexão, porque essa conexão, ela não é analógica, ela é digital, né? Então, o fone funciona de uma forma digital. Então, a conexão com USB passa dados e passa energia. Já o P2 é só a questão analógica, né? Então, a gente é muito mais suscetível a esse tipo de problema. Beleza, Felipe? Mas é isso aí, fazer teste, cara. Perfeitamente, professor. Muito obrigado. Só fazer teste, cara. Mas, assim, o grau de certeza já não é mais 98%, já está para 99,8% de chance. Falou, André. Até a próxima aí. Obrigado que você veio. O que a gente tem mais para ver aí nesse lab? Professor, tem uma dúvida aqui que talvez a minha dúvida seja de muitos. Espera só um instantinho, Diego. O Diego, Tá. ele é conhecido aqui internacionalmente, aqui nos labs menu e nos tira dúvidas, né? E parece que ele faz isso de sacanagem, né? Ele chega com a dúvida quando a gente já está com 1h11 e normalmente as dúvidas dele exigem um trabalho grande. Mas fica à vontade, Diego. Se não der tempo agora, a gente vai depois, não tem problema. Pode fazer. Não, tranquilo. Eu até tô me cuidando assim para não. Não, precisa se cuidar, não, cara. Cabeludo. Não precisa se cuidar, não. Só tô falando para brincar contigo. Não, claro, com certeza. Não, olha só. Eu tenho um problema com layout de teclado, tá? Quando eu tô diretamente na console mesmo, no shell, né, da máquina virtual. Opa. E quando eu acesso via SSH, funciona normalmente. Uhum. Como é que eu ajusto isso para quando eu estou direto no... Entendi. Deu um pequeno corte, entendeu? pelo menos para mim aqui, deu um pequeno corte, mas vamos ver se eu entendi perfeitamente. Quando você conecta via SSH num servidor virtual, o teu mapa de teclado funciona perfeitamente. E quando você vai na interface de administração da máquina virtual, o teclado não funciona direito. É isso? Perfeitamente. Então vamos lá. Vamos então mostrar isso aqui. Como é que eu vou mostrar isso aqui? Eu vou abrir aqui a minha ferramenta de administração de virtualização. Vamos colocar aqui no full screen. Estamos aqui. Estou aqui na minha ferramenta de virtualização. Vamos ver se o servidor lá voltou. Ó, voltou. Que ótimo. Então olha só. Aí aqui eu vou visualizar o meu GNUzinho aqui, né? A máquina que eu fiz lá no tutorial de fazer uma mini distro, né? E eu vou dar boot na máquina GNUzinho, dei o play aqui para ela dar boot, e a gente tem aqui a máquina bootando e pegando IP, e ela deu boot, está aqui, né? Ela demora 1,24 segundos para dar o boot. Essa informação aparece antes de rodar o script que pega a rede, né? Só o tempo de carregar a coisa. Então, olha só. O meu teclado é japonês. E o teclado que está configurado na máquina virtual é americano. Então, quando eu estou nesta interface, eu estou digitando uma tecla. Esta tecla passa para o meu kernel da minha máquina real com um valor. Em virtude de eu usar o mapa de teclado japonês, ele sabe
que tecla é essa, né? Mas o valor é um valor fixo. Quando eu teclo aqui, vou teclar ponto e vírgula, deu certo. Vou teclar 2 pontos, deu errado. Vou teclar barra, deu certo. Vou teclar arroba, deu errado. Vou teclar abre colchete, apareceu fechar. Vou teclar fechar colchete, apareceu uma barra invertida. Vou teclar o sinal de abre parênteses, apareceu asterisco. Vou teclar o fecha parênteses, apareceu o abre parênteses. Por quê? Porque o que está passando? Então, a minha máquina real conhece o mapa do teclado. Então, ela apresenta a tecla certa. A máquina virtual pensa que o meu teclado é americano. Então, quando eu teclo uma tecla, eu passo uma tecla para lá. Quando eu faço via SSH, o que acontece? O processo é diferente. Porque quem define que tecla é o da minha máquina real. E aí, quando eu digito lá, funciona de boa. Por quê? Porque eu estou passando a tecla para o servidor. Aliás, o caractere para o servidor e não a tecla. Então, no SSH, é isso que acontece. Vamos ver se eu consigo. É que eu acho que na minha outra máquina virtual, vou desligar essa aqui. Vamos desligar essa aqui. Professor, no caso do seu teclado aí, qual seria a codificação do teclado japonês? Eu digo, a disposição de teclas é diferente, de acentuação? É diferente. Entendi. Não tem C cedilha, né? Vou logar aqui na máquina virtual. Não tem C cedilha. E o arroba é do lado direito da tecla P, por exemplo. Né? É diferente. Né? Então, olha só. Eu vou aqui na minha máquina virtual e eu vou teclar arroba. Apareceu arroba. Eu vou teclar ponto e vírgula. Apareceu ponto e vírgula. Eu vou teclar abre parênteses. Apareceu abre parênteses. Mas por quê? Porque a tecla que está aqui, ó, e aí a gente tem uma ferramenta para mexer nisso aqui. Não, eu vou mexer direto aqui, ó. cat/etc default keyboard. Olha só, eu defini na máquina virtual o teclado japonês, ó. PC 105, layout japonês. Então, por isso que não dá nenhum problema. Se eu tivesse definido um teclado e acho que deve ter alguma outra máquina virtual, vou sair dessa daqui, eu devo ter outra máquina virtual aqui cujo teclado não é definido para japonês. Quer ver? Vamos numa máquina virtual diferente aqui. Sair dessa aqui. Vamos ver aqui, provavelmente essa aqui, Kali. Aqui é uma máquina virtual, que é o Kali. E agora eu vou... Ela está aqui, eu não sei a senha, eu vou mandar uma teclinha Ctrl Alt F1 para ver aqui. Vamos logar aqui, ó. Pronto, loguei. O Kali é uma distribuição derivada do Debian, né? Então vamos lá. Qual é o teclado que está definido nela? Vamos lá. cat/etc default keyboard. O teclado que está definido nela é o formato BR, a BNT2. Então, quando eu estou nessa interface, que é a interface de administração, eu vou teclar arroba, não apareceu nada. Eu vou teclar ponto e vírgula, apareceu C cedilha. O arroba, na verdade, é um acento, né? Ó, ponto e vírgula na minha máquina, C cedilha lá. 2 pontos na minha máquina, nada lá, que é o tio. Fecha colchete, deu certo. Abre colchete, opa, deu certo também. Abre parênteses, deu errado, deu asterisco. Fecha parênteses, deu abre parênteses. Por quê? Porque o teclado lá é a BNT2. Agora, se eu logar nessa máquina via SSH, aí eu consigo, vamos fazer um usuário aqui, add user, Creteu, beleza, vamos pôr uma senha, pus uma senha, agora eu tenho um usuário Creteu na máquina virtual. E o que eu vou fazer? Eu vou continuar em full screen aqui, eu sei que a coisa está diferente, eu vou logar na máquina real lá. Loguei na máquina real e agora eu vou logar nesta máquina que eu acabei de
de definir o usuário criativo. Deixa eu olhar aqui ainda, que eu não sei o IP dela, IPA, o IP dela é o 234. Agora eu vou logar lá, 192.168.122.234. 192, é isso, né? Vai ver que ela nem tem servidor. Vamos ver, ss-mtpl, não tem. apt install open ssh server, está instalado, systemctl start ssh. Vamos ver agora se está rolando. Pronto, agora está rolando o SSH, então vamos lá de novo aqui. E vamos lá de novo aqui, pronto. Agora eu loguei lá, estou no Kali do mesmo jeito. Só que eu estou na minha máquina. Então o que eu digitar aqui vai ser interpretado pela minha máquina, o caractere certo. E esse caractere vai passar para lá não como um keystroke, né, um valor de tecla, mas como um caractere. Então a conversão do número da tecla ao caractere correspondente é feito na minha máquina. Então agora eu vou apertar ponto e vírgula, vou apertar o arroba, vou apertar 2 pontos, vou apertar barra, fica tudo certo. Vou apertar parênteses, fecha parênteses, perfeito. Então o que é que você tem que fazer, caso você queira ou precise, que aqui funcione adequadamente. Agora que eu tenho um usuário aqui, ó, eu vou logar na interface gráfica, então vou dar um Ctrl Alt F7, eu acho que é aqui, isso, e vou logar aqui como usuário Creteu, 1, 2, 3, e o que é que eu vou ter aqui, ó, vamos ver, deixa ele logar, de novo, eu estou na interface de administração aqui, vamos abrir um terminal, beleza, vou teclar arroba, não saiu arroba. Vou teclar ponto e vírgula, não saiu ponto e vírgula, saiu o C cedilha. Agora eu vou dizer para a máquina virtual, no ambiente gráfico da máquina virtual, que o mapa de teclado agora é japonês. Então, como é que eu faço isso? Faço isso assim, 7xkb, 7, tá bem pequenininha a letra, não tem problema, né? 7xkb map, e eu vou botar aqui, ó, JP, de japonês. JP. Ih, será que foi um problema de rede novo? Não. Deixa um monte de J aqui. Ctrl C. Ctrl C. 7x KBMap JP. Pronto, agora eu defini na máquina virtual, no ambiente gráfico da máquina virtual, que o mapa de teclado é japonês. Eu vou teclar ponto e vírgula, vou teclar arroba, vou teclar abre parênteses, e assim por diante. Então esse problema acontece, Diego, porque tem uma diferença do mapa de teclado que está na máquina virtual e do mapa de teclado que está na tua máquina real. Quando você usa a administração, na administração você passa uma tecla e não um caractere. Quando você usa o SSH, você passa um caractere e não uma tecla. Tá claro? Não, tranquilo. Mas uma dúvida, esse comando 7xkbmap, ele só vale para onde tem interface gráfica ou não? O 7xkbmap é a forma de definir, né, o mapa de teclado naquele instante, naquele servidor gráfico, naquela tela, só isso, né? Se você quer configurar o mapa de teclado, aí no caso de um Debian ou derivado do Debian, aí você precisa usar uma ferramenta para isso, vamos lá, que pode ser... No caso eu tenho um Debian sem interface gráfica, ele é um servidor sem interface gráfica. Então aí você, que é o caso de outro, aí você precisa rodar um dpkg reconfigure, né? No caso de um Debian é keyboard configuration, e aqui no keyboard configuration você define o teclado, ó. Aqui tá para o formato brasileiro, né? E aí aqui eu colocaria, no meu caso, o formato japonês. Eu não vou fazer isso para não mudar as configurações aí dessa máquina virtual, entendeu? Ao fazer essa mudança, o que eu estaria mudando?
Deixa eu cancelar aqui. Está meio instável a conexão. Eu estaria mudando justamente aquele arquivo que eu mostrei, que é o /etc default keyboard. Beleza? Agora, você tá usando a interface de administração para administrar, a interface de administração da virtualização para administrar a máquina no lugar de usar o SSH, é isso? Opa, deu um probleminha, foi na minha rede aqui agora, não foi lá. Voltou. Aqui, ó. Então vou repetir a pergunta. Você está usando essa interface de administração? Deixa eu reconectar ali na máquina virtual, que a minha rede caiu. Vamos conectar de novo na máquina Kali. Você está usando a interface de administração de virtualização para administrar a máquina virtual, é isso? Mesmo tendo o SSH lá? Desculpa, professor, cortou. Então, você está usando a interface de administração de virtualização para fazer a administração da máquina virtual? Estou usando pelo KVM, né? A Virtual Manager, ela ali do meu servidor. Então, eu acho que... Por que você não faz a administração direto pelo SSH? Eu acho um desperdício você usar a interface de administração. Quando você usa um ambiente gráfico, aí tudo bem, porque aí você tem, na verdade, o que o Virt Manager conecta, né? O Virt Manager conecta... A conexão, né, que deve estar com problema. É verdade. O que o Virt Manager conecta é um servidor gráfico, chamado Spice, por padrão, ou pode ser VNC também, né? Então aí faz até sentido, se for uma máquina para fazer uma demonstração, como eu fiz aqui. Eu usei a interface do Virt Manager para mostrar E agora caiu de vez a conexão. Tá muito baixo, Felipe Carneiro. Melhorou agora. Isso. Então é assim, um pouquinho mais alto. O que eu sugiro é você fazer a administração via terminal, Diego, e não... Sim. E não com a interface de administração, que você consome mais recurso, né? E, a meu ver, não tem nenhuma vantagem em fazer isso. É claro que, se você imagina assim, olha, eu tenho uma máquina virtual que não tem SSH para fora, né? Aí tudo bem. Aí é uma circunstância... Nesses momentos, assim, eu digo, quando eu preciso estar na interface mesmo, né? Um problema de rede, alguma coisa do tipo, eu preciso estar na interface mesmo, então, e meu teclado está desconfigurado. Esse seria o cenário. Aí tudo bem. Aí nesse cenário faz sentido. Por exemplo, você precisa dar um boot, acessar o setup da BIOS, aí tudo bem, faz todo sentido você usar a ferramenta de virtualização para fazer essa administração. Mas para fazer a administração do sistema em geral, não. Mas a questão é essa, né? Você tem condição, inclusive, eu não sei onde é que entra isso aqui, confesso que eu não sei, mas tem um jeito de você dizer para o Virt Manager isso, né? Para ele fazer essa história aí, que eu não sei como é que seria essa configuração, mas tem também um jeito de fazer isso aí, né? Eu não sei onde é que é isso aí, não, mas certamente tem um jeito de fazer isso aí que eu não sei qual é. Não sei onde é que mexe nisso não, mas é capaz de ter um jeito sim de fazer isso, né? Mas, por exemplo, muito pouca gente, dependendo do problema que você tenha, muito pouca gente mexe no mapa de teclado do bootloader, por exemplo. Eu mexi, inclusive ensinei como é que faz para colocar um mapa de teclado diferente no Grub, né? Então eu vou acessar de novo lá uma máquina dessas aqui qualquer, pronto, essa daqui, e vou dar boot nela, né? Vamos lá, vou dar boot nela. Então, nessa máquina aqui, eu não me lembro se nessa máquina eu alterei
o mapa de teclado do bootloader, né? Nós vamos ver já já. Então eu vou para o console do bootloader e vou apertar ponto e vírgula. Não saiu nada. Vamos apertar. Não está saindo nada porque a conexão está um lixo, né? Mas aqui normalmente no console do Groove, o mapa de teclado padrão é o americano, né? Então mesmo na sua máquina aí, por exemplo, física, real, seu notebook, caso você não tenha tomado esse cuidado, e por padrão ninguém cuida disso, se você tiver um teclado brasileiro, por exemplo, você vai ver que não vão funcionar as teclas direito no console do Groove, porque no console do Groove está em inglês, né? Então é por isso, inclusive, que para quem gosta de mexer nos Groove da vida, aí eu ensino mudar o mapa de teclado para um mapa de teclado da sua máquina mesmo, para ficar melhor. Beleza? Mas essa é a questão aí. Fala, Luiz, tudo bom? Chegando sempre atrasado, hein? É isso aí. A minha conexão hoje está miseravelmente ruim, né? Provavelmente ninguém na sala está me ouvindo. Eu vou até dar uma pausa na gravação aqui, para o pessoal não achar que deu algum problema. Vamos lá, acho que agora melhorou de vez a rede aqui e o Felipe tem novidades aí. Fala, Felipe. Só deixar registrado que neste momento eu estou falando pelo fone que estava com problema no computador e de fato é problema físico de conexão. Que ótimo. Quer dizer, que ótimo. Então ele está mal encaixado para poder funcionar. Exatamente o mesmo caso daqui. O curioso é que eu testei 3 tipos diferentes e os 3 apresentaram o mesmo problema, sendo que estavam funcionando, né? Então, mas isso foi bom porque neste meio tempo aí eu aprendi a carregar e descarregar módulo do kernel. Sempre vale, né, cara? Né? Então eu só estou chegando aqui, mas eu já percorri uma estrada antes disso. Algumas aulas do professor eu já assisti e foi de um aprendizado muito grande. E de fato faltou o toque do mestre para poder me dar a certeza que eu tinha que insistir um pouco na conexão aqui. Realmente foi isso. Professor, muito obrigado. Viu? Imagina, Felipe. Como eu sempre digo, todo problema é uma oportunidade para aprender algo novo, né? Então, você não conseguiu naquele primeiro momento resolver o problema do fone, mas acabou aprendendo um monte de coisas que vão certamente servir lá para frente, né? E realmente assim, cara, eu tenho muito problema com P2, cara. Não sei se eu dou azar ou o que é, mas pelo visto não sou só eu, né? Você está tendo um problema equivalente. Então, o que deve ter acontecido, cara? Você colocou algum fone aí, ou colocou o seu fone de um jeito especial, ou a mola estava lá no limite dela e mudou um pouco a condição. E aí, a partir daí, passou a precisar desse cuidado, né, maior. Né? Me parece que é isso aí. Quer dizer, então, esse fone que eu comprei novo, ele é ruim, eu tenho que ficar aqui. Mas ele, não é que ele é ruim, ele não combina, entendeu? Ele não foi com a cara do notebook ou vice-versa, né? Porque aí, às vezes, eu pego um outro fone igualzinho e funciona, né? Então, são essas sutilezas aí nesse contato. Muito provavelmente, é mais fácil do problema estar no conector do computador do que no conector do fone, né? Porque ele, afinal de contas, é que está lá. Elastece e volta, vai e volta, vai e volta, né? E aí acaba um momento que tem uma sutileza qualquer que aí o contato fica diferente e aí você tem que mexer para lá e para cá para conseguir finalmente marcar as pistas certas. Mas eu fico muito satisfeito aí que você, não pelo resultado final, que é um saco ficar mexendo nisso, mas por você ter conseguido descobrir aí, né? E com isso, então, Felipe, obrigado aí pela tua participação. A gente ia até encerrar antes, mas obrigado aí. E aí a gente já está com 1h34 aí, então eu vou encerrar dizendo que se você está curtindo aqui os nossos laboratórios, compartilha, dê o seu joinha, né? Aqui na rede de vídeos Odyssey ou
no YouTube, estamos nas duas plataformas. E se você quiser colaborar aqui com a gente financeiramente, tem aí os QR Codes ou na descrição desse vídeo. Sempre lembrando que a gente está aqui em mais uma atividade do curso de GNU Linux com o Debian, do professor Creteu, que eu sou encontrado nas mídias sociais por @Creteu, e temos lá o nosso grupo no Telegram, que é o t.me/curso GNU, e que também está na rede Matrix, com o mesmo nome, Curso GNU. Eu convido a todas e todos participarem lá do grupo, ajudando, sendo ajudados, né? É um grupo de apoio aqui para o curso e para tirar dúvidas e resolver pepinos e dar sugestões de laboratórios e de experimentos aqui para que todos consigamos melhorar, aprimorar e usar o nosso GNU Linux com confiança, sabendo cuidar de todo e qualquer problema que apareça. Obrigado pela participação de todos e todas que nos acompanham aqui na versão gravada. Agradecer a todos, eu não vou lembrar o nome de todos que estiveram aqui, agradeci lá no começo, agradecer então quem está aqui nesse momento, agradecer o Voitena, agradecer o Diego, agradecer o Felipe e agradecer o Luiz Leal aqui pela colaboração e participação, sempre lembrando que a gente continua aqui na sala mesmo depois de encerrar a gravação. Então, muito obrigado e até a nossa próxima. Até lá!